Olá pessoal, essa é mais uma videoaula produzida pelo PET de Engenharia Elétrica do IFPB Campus João Pessoa. Meu nome é Vileneva Oliveira, eu sou um petiano e hoje nós vamos resolver um circuito pelo método da análise de malhas, tudo bem? Eu sou o petiano responsável pela gravação dessa aula, os slides foram produzidos pelo também petiano Alisson Borba e toda a aula passa pela supervisão do professor doutor Luiz Romeu Nunes, que é o professor ministrante da disciplina de Circuitos Elétricos 1 no campus. Tudo bem? Então, passando aqui para o nosso exercício propriamente dito, eu de cara posso ver que no meu circuito eu tenho três fontes de tensão contínua, né? V1, V2 e V3, e tenho uma fonte de corrente contínua. Tudo bem? Que tem 7 amperes, né? Por ela passam 7 amperes. Então, aqui o que se pede é o seguinte: no circuito, calcule o valor da potência na fonte de corrente I. Tá? Então aqui a gente vai ter que calcular a potência aqui. O que é que eu posso começar a fazer? Vamos supor que eu não sei como resolver o meu exercício. Eu posso começar a pensar em objetivos. Tá? Então eu preciso da potência na minha fonte. Como eu calculo a potência? Isso é uma boa pergunta. A potência é igual a tensão vezes a corrente. Né? A potência no elemento é igual a tensão no elemento vezes a corrente no elemento. Tá? Ora, eu sei qual é a corrente na fonte de corrente. Ela é uma fonte de corrente. Por ela passam 7 amperes. Então, a corrente que passa por ela, eu já sei. Eu preciso encontrar a tensão na minha fonte de corrente. Porque se eu encontro a tensão na minha fonte de corrente, eu posso calcular a potência que ela está dissipando ou absorvendo. Tá? Então, o meu objetivo agora vai ser encontrar a tensão na fonte de corrente I. Porque depois que eu encontro essa tensão, eu posso calcular a minha potência e finalizar a questão. Uma pergunta que a gente pode fazer: podemos simplificar o circuito? Podemos, né? Olha só, aqui o meu R1 está em série com o meu R2, né? Então, posso somar esses resistores aqui e simplificar. Aqui embaixo pode não ser tão visível quanto o R1 e o R2, mas o meu R6 está em série com o meu R7. Olha só. Eu sei qual é a corrente que passa no meu R6, né? Por ele estão passando 7 amperes. Eu sei a resistência ôhmica dele. Ele tem 1 ohm. Tá? Por lei de Ohm, eu posso encontrar a tensão nesse elemento. Né? A tensão no elemento é a corrente no elemento vezes a resistência do elemento. Então, a tensão no meu R6 são 7 volts. Tudo bem? Olha só. Que interessante. Se eu movo o meu R6 para frente da minha I, por ele continuam passando 7 amperes. Ele continua tendo 1 ohm. Então, a tensão nele continua sendo 7 volts. Tudo bem? O meu elemento não se alterou. Tá? Então, posso mover ele aqui para frente. Tudo bem? Trocar ele a posição dele com a minha I. Ok? Sendo assim, eles ficam em série, eu posso somá-los. Então, aqui eu tenho o meu R1,2 com 3 ohms e tenho o meu R6,7 com 2 ohms. Tá? Um questionamento que pode surgir aqui é: eu posso remover o meu R67 porque ele está em série com a fonte de corrente. Né? Se você não entende por que eu estou fazendo esse questionamento, olha só que interessante. Se eu estivesse analisando qualquer outro elemento do circuito, por exemplo, aqui o meu R3, se isso aqui fosse por nodal, por exemplo, percebe que nesse ponto chegam 7 amperes dessa fonte? E percebe que nesse ponto chegam 7 amperes, saem 7 amperes por causa dessa fonte? Se eu me removo o meu R67, ora, continuam chegando 7 amperes nesse ponto e continuam saindo 7 amperes nesse ponto. Se eu colocasse esse resistor aqui valendo 100 ohms, continuariam chegando 7 amperes aqui e continuariam saindo 7 amperes daqui. O resto do meu circuito não se modifica. Então, se eu estou analisando meu R4, eu posso remover meu R67. Se eu estou analisando meu R8, eu posso remover meu R67. Se eu estou analisando meu R5, eu posso remover meu R67. Quais são os momentos que eu não posso remover o meu R67? Quando eu estou analisando o meu R67 e quando eu estou analisando a minha I. Tá? Então, a resposta é não. Por quê? Ora, se eu estou analisando o meu R67, eu não posso remover ele do circuito. Isso aqui eu imagino que esteja bem claro.
Mas se eu estou analisando a minha I e eu removo o meu R67, é verdade que o resto do meu circuito não se modifica. Mas por que ele não se modifica? Porque a minha I compensa a remoção do R67. A minha I, qual é a propriedade da minha I? Ela tem a capacidade de variar a tensão em cima dela para manter esses 7 amperes passando por ela mesma. Tudo bem? Então, se eu removo o meu R67, ela vai modificar a tensão em cima dela para que o circuito se mantenha em equilíbrio. Certo? Qual o problema disso? É exatamente isso que eu estou buscando. Eu estou buscando a tensão em cima da minha I. Eu não posso modificar essa tensão de maneira nenhuma, porque se eu fizer isso, eu modifico a potência que ela está dissipando e eu perco a informação que eu estou buscando. Tá? Eu perco a informação que a questão me pediu. Tudo bem? Então, nesse caso, eu não posso remover o meu R67, mas eu posso remover ele se eu estiver analisando outro elemento do circuito, que não seja ele mesmo e nem essa fonte. Tá? Então, vamos lá. Segundo a lei de Kirchhoff, lei das tensões ou lei das malhas. Então, a gente vai enunciá-la da seguinte maneira. Em um determinado circuito qualquer, observando-se uma dada malha, a soma das tensões dos elementos dessa malha é igual a 0. Tudo bem? Como assim? Tem uma malha aqui bem simples, tá? Uma fonte de tensão, um resistor, 2 resistores, né? E eu estou dizendo que nessa malha flui uma corrente no sentido horário, tá? Como eu sei disso? Eu não sei. A gente vai falar mais para frente sobre o sentido dessa corrente. Tudo bem? Mas não se preocupe com isso. Vamos assumir aqui que ela está no sentido horário. Se ela está no sentido horário, a minha fonte V1 tem que estar polarizada dessa maneira, né? Porque para ela fornecer uma corrente no sentido horário, ela precisa estar polarizada dessa maneira. Tudo bem? Olha só, se a minha corrente aqui está no sentido horário e ela está entrando no meu R1 pelo lado esquerdo, então ele polariza o meu R1 dessa maneira. O local onde a corrente entra tem um nível potencial maior do que o ponto onde a minha corrente está saindo, tá? Mesma coisa vale para o meu R2. Sendo assim, eu tenho um nível de tensão em cima do meu R1 e um nível de tensão em cima do meu R2. Né? Uma diferença de potencial no meu R1 e uma diferença de potencial no meu R2. Olha que interessante. Vocês conseguem ver que o meu V de R2 mais o meu V de R1 precisa ser a minha V1? Né? Olha só, daqui para cá eu tenho V1. Tá? Quem está me garantindo isso é a minha fonte de tensão contínua. Então, a tensão no meu R2 mais a tensão no meu R1 é a tensão desse ponto para cá. Ó. Então, tem que ser a minha V1. Certo? Então, por essa segunda lei de Kirchhoff aqui, o meu balanço energético somatório das minhas tensões na malha fechada tem que ser igual a 0. Tá? Então, no circuito, o que é isso? Né? No circuito aqui, ó, o que a gente faz? Vamos começar analisando desse ponto aqui, né? Então, eu vou somando as tensões que estão na malha fechada. Quem é a tensão do meu V1? Eu estou analisando no sentido horário, tudo bem, o sentido que eu defini aqui. Cheguei no meu V1 pela parte negativa dele, então menos V1, tá? Cheguei no meu R1 pela parte positiva dele, né? Então, mais V de R1. Mesma coisa para o meu R2, ó. Cheguei no meu R2 pela parte positiva, então mais V de R2. E voltei para o mesmo ponto de onde eu comecei, tá? Então fechei minha equação, isso aqui é igual a 0. Então eu tenho que menos V1 mais V de R1 mais V de R2 é igual a 0. Olha só, se eu fizer uma manipulação matemática bem simples aqui, né? Eu colocar o meu V1 para o outro lado, eu tenho que V1 é igual a V de R1 mais V de R2. Exatamente a mesma conclusão que a gente chegou aqui, né? Que era até bem evidente, né? Olha só, V de R2 mais V de R1 tinha que ser V1, tá bom? A polaridade das tensões deve ser levada em consideração a escrever a equação da malha, tá? A gente vai falar sobre o sentido da corrente e isso vai definir as tensões aqui, certo? Então, escolhendo as malhas, aqui eu tenho o meu circuito, olha só. Tendo em vista o circuito do slide anterior, né, e como a gente adotou aquela malha, a gente pode ver que isso aqui é uma malha fechada, né? Ó, eu posso começar nesse ponto, fazer isso e voltar para o mesmo ponto. Tudo bem? Então, isso aqui é uma malha fechada. Uma outra malha fechada aqui embaixo, ó.
posso fazer esse caminho aqui, que eu tenho uma malha fechada. A mesma coisa aqui, ó. Posso vir por aqui, eu tenho uma malha fechada. Olha só. Essas malhas estão bem evidentes, né? Mas existem algumas malhas que não podem ser vistas tão de cara assim. Por exemplo, isso aqui, ó, também é uma malha fechada. Tá? Isso aqui é uma malha fechada. Então, eu posso usar essa e essa malha aqui, ó. Tá? Isso aqui também é uma malha fechada. Olha só. Eu posso usar essa malha aqui também. Como posso usar junto com essa daqui. Tá? Escolhendo o sentido das correntes. Eu vou definir que essa daqui é a malha 1. Tá? Essa é a malha 2. E essa daqui é a malha 3. Tá? Eu vou definir que na malha 1 flui uma corrente no sentido horário. Na malha 2 flui uma corrente no sentido horário. E na malha 3, olha só, flui uma corrente no sentido horário. Quem está definindo o sentido dessas correntes sou eu. Tudo bem? Eu posso definir no sentido horário, como eu posso definir todas, se eu quiser, no sentido anti-horário. Se você quiser definir a sua primeira no sentido horário e as outras duas no sentido anti-horário, tudo bem, não tem problema. Contanto que você saiba, tenha prudência em analisar os valores obtidos. Se eu digo que na primeira malha a corrente flui no sentido horário e eu obtenho um valor de corrente positivo, significa que o sentido que eu adotei é o sentido real da corrente. A corrente está fluindo naquele sentido. Se eu obtenho um valor negativo, significa que a corrente está fluindo no sentido contrário. Tá? Mas eu posso adotar o sentido que eu quiser, contanto que eu saiba analisar o valor que eu obter. Tudo bem? Aqui no nosso circuito, olha só, vou definir que aqui passa um I1, um I2 e um I3. Tá? Então vamos começar a analisar esse circuito. Na malha 1, olha só, vamos analisar começando por esse ponto aqui. Então, quem é a minha tensão no meu R1? Ora, por lei de Ohm, a tensão no elemento é a corrente no elemento vezes a resistência do elemento. Tudo bem? Então, olha só. A minha I1 faz com que o meu resistor seja polarizado com um mais aqui e um menos aqui. Tudo bem? Então, cheguei no meu R1 pela parte positiva dele. Quem é a tensão nele? É a resistência dele vezes a corrente passa por ele. Então, 2 e 1. Tá? Ó, pessoal, eu não simplifiquei aqui, ó, o meu R1 está separado do meu R2, o meu R7 está separado do meu R6 para ficar mais complexo, tá? Ficar mais didático também, para você ver todos os casos, tá? Mas olha só, perceba que aqui, ó, posso fazer uma associativa, né? Ó, o meu I1 com I1 aqui, eu posso fazer I1 vezes 2 mais 1. É a mesma coisa que de 2 e 1 mais 1 e 1. Tá? Perceba que eu podia fazer essa série aqui. Se eu fizesse essa série, eu teria I1 vezes 3, que é a mesma coisa de 2 e 1 mais 1 e 1. Tudo bem? Então, você pode fazer essa série aqui e essa série aqui também. Tá? Meu R2, tensão no meu R2, a resistência dele vezes a corrente passa por ele, 1 e 1. Meu R4, olha só. Quem é a tensão no meu R4? É o meu R4, 2, vezes a corrente que passa por ele. Mas quem é que está passando por ele? Passa o meu I1. Mas o meu I2 está se opondo ao meu I1. Olha só, o meu I1 passa assim e o meu I2 está passando assim, ó, no sentido contrário. Tá? Então, o meu I2 está se opondo ao meu I1 e ele está se opondo à corrente que eu estou analisando. Então, 2 vezes I1, que é quem eu estou analisando, menos I2. O meu I1 está contribuindo para que a polarização do meu R4 seja no sentido que eu estou adotando. Né? Então, eu estou adotando que aqui é mais, aqui é menos. Quem está contribuindo com isso? O meu I1. Tudo bem? Então, porque eu estou analisando o meu I1. Tá? Então, 2 e 1 menos I2. Tudo bem? Cheguei no meu V1 pela parte negativa dele. Olha só, tá aqui. Ó. Então, menos 15. Meu R8. Quem é a tensão no meu R8? Mesma coisa. Olha, o meu I3 está se opondo ao meu I1. Tá? Então, 2 vezes I1 menos I3. Cheguei no mesmo ponto de onde eu saí, tudo isso é igual a 0. Tá bom? Então, simplificando, 7 e 1 menos 2 e 2 menos 2 e 3 igual a 15. Tá? Essa é a nossa primeira equação.
Vamos analisar agora a nossa malha 2. Tá? Na nossa malha 2, vou começar por esse ponto aqui. Ó. A gente chegamos no 15, seguindo sempre o sentido da corrente que você adotar. Cheguei aqui na minha V1, 15, cheguei pelo mais 15, tá? Meu R4, olha só, ele está polarizando meu R2, meu R4 com... A minha I2 está polarizando meu R4 com um mais aqui e um menos aqui, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Olha só, 2 vezes I2, que eu estou analisando, menos I1, né? I1 está se opondo ao meu I2, tá? Então, 2 vezes I2 menos I1. Mais meu R3, olha só, quem passa pelo meu R3? I2, né? Então, 1 e 2. Cheguei na minha V2 pelo lado positivo da minha fonte, né? Então, mais a tensão dela, mais 8. Cheguei no meu V3 pela parte positiva dele, olha, mais a tensão dele, mais 10. Cheguei no meu R5, quem passa no meu R5? Mesma coisa, olha só, I3 está se opondo ao meu I2. Então, 2 vezes I2 menos I3. Cheque sempre o sentido. Se o I3 estivesse no sentido contrário, elas se somariam, tá? Uma estaria contribuindo com a outra. Tá? Aqui é o caso, meu I3 está se opondo ao meu I2. Por isso, a subtração. Cheguei no mesmo ponto, então igual a zero. Tá? Simplificando aqui, né? Fazendo as manipulações, eu tenho menos 2 e 1, mais 5 e 2. Menos 2 e 3 igual a menos 33. Essa é a minha segunda equação. Tá? Na malha 3, olha só. Eu não sei qual é a tensão na minha I1. E eu não tenho como calcular ela agora, né? Ela não é um resistor que eu posso multiplicar a corrente que passa por ela. Não é assim, né? O que eu vou fazer? Eu vou definir que na minha I tem uma tensão nesse sentido. Tá? Importa o sentido que eu adoto? Não, contanto que eu saiba analisar o valor que eu obter. Se eu adotar esse sentido aqui, tá? Aqui o mais, aqui o menos. Se eu adoto esse sentido e no final eu tenho um valor de tensão positivo, significa que o valor que o sentido que eu adotei está correto, tá? Se eu tenho um valor de tensão negativo, significa que o sentido aqui é contrário. Tudo bem? Então, vamos começar aqui a nossa análise. Olha só. No meu R7 aqui, vamos começar por esse ponto. Eu tenho, quem passa na minha R7? I3. Então, eu tenho 1 e 3. Mais meu R8, olha só, I3. E 1 está se opondo a I3. Então, 2 vezes I3 menos I1. R5, 2 ohms aqui também. Ó, I2 se opondo ao meu I3. Então, 2 vezes I3 menos I2. Sempre com precedência em quem você está analisando. No caso aqui é a nossa I3. Cheguei na minha V3, cheguei pelo lado negativo dela, ela tem 10 volts, menos 10. Meu R6, olha só, R6 aqui tem 1 ohm, quem passa por ele? 3, então mais 1 e 3, tá? Cheguei na minha fonte de tensão pelo lado negativo dela, então menos a tensão dela, como foi que a gente chamou? Menos V de I, tá? Finalizei, cheguei no mesmo ponto de onde eu saí, igual a zero. Simplificando, menos 2 e 1, menos 2 e 2, mais 6 e 3, menos V de I, igual a 10. Tudo bem? Essa é a nossa terceira equação. Olhando aqui o nosso circuito, com essa polarização aqui na nossa I, a gente tem 3 equações. Qual o problema aqui? A gente tem 3 equações, 4 variáveis, né? Isso é um problema. A gente não consegue resolver esse sistema linear assim. Então, a gente precisa de uma nova equação. Para aí, a gente ter 4 equações, 4 variáveis. Tudo bem? De onde é que a gente vai tirar essa quarta equação? Vamos analisar aqui a malha 3, tá? O que a gente está vendo aqui nessa malha 3? Então, olha só. Qual a corrente que passa na minha I? Na minha I passam 7 amperes, né? Na fonte de corrente passa a corrente da fonte de corrente. E qual é a única corrente que passa na minha I? Ora, na minha I só passa a minha I3, né? Que é a corrente dessa malha. Não, peraí. Se na minha I passam 7 amperes e na minha I só passa I3, ora, I3 é igual a 7, né? E 3 podia ser igual a menos 7? Sim. Mas a gente adotou aqui o sentido de 3, o mesmo sentido da minha I, né? Nesse sentido horário aqui, tá? Então, I3 igual a 7. As duas estão no mesmo sentido. Tudo bem? Então, se na minha fonte de corrente I passam 7 amperes e a única corrente que passa por ela é I3,
Ora, só pode ser que 3 é igual a 7, né? Sabendo que P vezes I P é igual a V vezes I, a gente deve descobrir aqui a tensão na fonte de corrente V, a tensão na fonte de corrente, né? O nosso V de I, tá? Então, substituindo a nossa I3, né? O que é que a gente vai ter? Naquelas nossas três equações, 7 e 1, menos 2 e 2, menos 2 vezes I3, né? Que é 7, isso é igual a 15. Menos 2 e 1, mais 5 e 2, menos 2 vezes I3, né? Que é 7, igual a menos 33. Menos 2 e 1, menos 2 e 2, mais 6 vezes I3, que é 7, menos V de I, igual a 10, tá? Com isso, simplificando aqui, a gente tem as nossas três equações aqui com três variáveis. Agora a gente pode resolver esse sistema linear aqui. Então, solucionando aqui, né, por substituição, você pode resolver por outro método, matrizes é um exemplo, mas a gente vai fazer por substituição aqui para você acompanhar mais o passo a passo, tá? De uma forma mais bruta, né? Então, eu tenho aqui meu I1, substituindo aqui, né? Isolando o meu I1, passo menos 2 e 2 para o outro lado e passo 7 dividindo, 29 mais 2 e 2 sobre 7, né? Substituindo o meu I1 aqui na minha segunda equação, né? Olha só, eu vou multiplicar essa segunda equação aqui por menos 1, né? Então, fica 2I1, então 2I1, tá? Mais 5 e 2 vai se tornar menos 5 e 2. Isso é igual a menos 19, igual a 19. Tá? Multipliquei tudo por menos 1. Tá? Simplificando, eu tenho que o meu I2 é igual a menos 75 sobre 31, que é igual a menos 2,42 amperes, né? Aproximadamente. Sendo assim, a minha I1 aqui, olha só, I1 é igual a 29 mais 2 e 2 sobre 7, né? A gente já tinha encontrado isso. Então, o que é que vai acontecer? Então, a gente vai substituir o I2 que a gente encontrou aqui nessa equação. Tá? Então, 29 mais 2 vezes menos 2,42, né, que é o nosso I2, sobre 7 é igual a 3,45 amperes, né, aproximadamente. Sendo assim, a gente tem o nosso I1, a gente tem o nosso I2, a gente substitui esses valores de correntes lá na nossa equação, né? Menos 2 e 1, menos 2 e 2, menos V de I, igual a menos 32, tá? Com isso, substituindo aqui, né? A gente tem que menos 2 vezes 3,45, menos 2 vezes o nosso I2, né? Menos 2,42, menos V de I, igual a menos 32. Simplificando, a gente tem que o nosso V de I é igual a 29,94 volts. Tudo bem? A nossa questão acabou aqui? Não, né? Olha só, a gente precisa continuar calculando. Não é a tensão na fonte de corrente que a gente quer. A gente quer a potência, tá? A gente já vai falar um pouco mais sobre essa tensão aqui. Outra forma de encontrar V de I. Olha só. Eu podia ter usado essa malha externa aqui, né? Olha, eu também tenho uma malha aqui fora. Tá? Como seria essa malha aqui fora? Ora, a gente saindo desse ponto, né? A gente tem menos V de I, tá? Mais V de R7, mais V de R1, mais V de R2, mais V de R3, mais V2, mais V de R6. Cheguei no mesmo ponto, isso tudo igual a zero. Tá? Substituindo aqui, ó, olha só. No meu R6 e no meu R7 passam em 3. Então, fazendo uma associatividade aqui, 3 vezes R6 mais R7. Tá? A mesma coisa aqui do meu I1, ó, R1 e R2 passam em 1 por ele, então I1 vezes R1, R2. Se você aplicar uma distributiva aqui, você vai ver, né? Olha só, I3 vezes R7 mais I3 vezes R6. Tá? R3 aqui, olha só, quem passa por ele, I2, então I2 vezes R3, mais 8. Então, cheguei no mesmo ponto aqui, fechei tudo isso igual a zero. Tá bom? Eu sei quem é I1, I2 e I3, a gente já encontrou isso, então a gente pode substituir aqui, né? Então, o nosso V1 substituindo, simplificando, a gente chega que o nosso V de I é igual a 29,94 volts, tudo bem? Essa V de I aqui está em cima da minha fonte de corrente,
Tá? Eu encontrei um valor positivo. O que significa isso? Significa que o sentido que eu adotei é o sentido correto de tensão. Tá? Se eu tivesse encontrado um valor negativo, ia significar que que o meu sentido aqui era o sentido contrário. Ainda era esse valor, mas no sentido contrário. Eu sei que P é igual a V vezes I, né? Então, P é igual a 29,94 volts vezes 7 amperes. Então, a potência da minha fonte é 209,58 watts. Mas olha só, essa potência está sendo dissipada ou absorvida pela minha fonte? Dá uma olhada aqui, ó. Se a minha fonte está polarizada dessa forma, e ela está, né? A gente concluiu isso pelo valor de tensão que a gente encontrou. A corrente está saindo do polo positivo e chegando no polo negativo, né? Significa que a minha fonte de corrente está fornecendo energia para o circuito e não absorvendo, né? Se isso aqui fosse ao contrário, se o meu mais estivesse aqui, a corrente estaria entrando no positivo da fonte de corrente. Então ela estaria absorvendo corrente do circuito. Logo, ela estaria absorvendo potência do circuito e não dissipando. Ela não estaria fornecendo corrente. Tá? Então aqui, nesse caso, esses 209,58 watts, eles estão sendo fornecidos para o nosso circuito. Tudo bem? Obrigado, eu espero que vocês tenham gostado. Deixe suas dúvidas nos comentários abaixo. Você pode mandar um e-mail aí para a gente vai tentar responder, tá? Os petianos vão tentar responder. Qualquer dúvida pode deixar, tá? Espero que você tenha gostado, eu espero você na próxima aula, tá?